Olá você, estamos de volta para mais um vídeo sobre a explicação ou a explicitação detalhada do projeto de pesquisa. Agora especificamente falaremos sobre o referencial teórico, ou seja, da definição dos termos, noções e conceitos. Nesta parte do projeto, então, se apresenta uma discussão das teorias com as quais a investigação tem alguma relação. Basicamente, trata-se de apresentar sistematicamente, as palavras são difíceis e aí a gente vai explicar, né? Aspectos ontológicos, ou seja, o que especificamente está sendo tratado. Onto é de ser, portanto, que tema ali, que objeto está sendo tratado. Aspectos antropológicos, como é que esse tema, esse assunto, está sendo tratado a partir de uma concepção de ser humano. E epistemológico, que concepção de conhecimento eu tenho? Eu tenho uma concepção mais empírica de conhecimento? Conhecimento é tudo aquilo ou exclusivamente aquilo que me vem por meio dos sentidos? Ou eu tenho uma concepção mais racionalista de conhecimento? Então, aspectos epistemológicos. Esta parte é antes uma explicitação de termos, noções e conceitos do que um elenco de nomes e obras. Muitas vezes, né, Letícia, a gente vê trabalhos assim, que esta parte é um conjunto nem sempre articulado de conceitos. A gente vê trabalhos que vão jogando ali conceitos, ideias, noções, termos, autores, mas não necessariamente de uma forma sistemática. Então nós temos que ter esse cuidado. Eu costumo brincar que o referencial teórico não é um conjunto de referências discorrido. Ele tem que ser um conjunto lógico de ideias. Sim, né? Sem dúvida. Bem, a metodologia, ou esta outra grande parte do projeto de pesquisa, nós vamos tratar então do como. Esta parte apresenta os procedimentos, os caminhos, não é? E os instrumentos que se utilizará para realizar a investigação. Foi o que eu comentei, né, no primeiro vídeo que nós fizemos, a respeito de pensar em descrever para quem vai ler o seu trabalho a forma como você fez, onde você buscou as pesquisas, né? Quais fontes orientaram o seu trabalho, por que de se escolher aquela revista. Nós agora, no meio acadêmico, estaremos trabalhando com os periódicos, que o próprio nome já diz, né? São revistas que são produzidas periodicamente, dependendo de alguns centros de pesquisa de 3 em 3 meses, né? De outros centros de pesquisa de 6 em 6 meses, existem periódicos que são anuais. Então, vocês vão ouvir muito essa questão, periódicos. É onde nós vamos estar buscando, de certa forma, o que as pessoas estão produzindo e falando acerca do que nós queremos pesquisar. E é importante que nós tenhamos acesso a isso, a essas referências. O que foi dito, como foi dito, a partir de que lugar, quais as concepções estão orientando essa busca e por que você buscou esse conhecimento dessa forma, por que você escolheu esse periódico e não outro, porque ele se aproxima mais com o que você fala, até que ponto, como que ele se aproxima. Então, o momento de demonstrar o porquê das escolhas bibliográficas é agora. Exatamente, né? Na metodologia, deve-se anunciar também as fontes. Se as fontes são empíricas, se são fontes documentais ou se são fontes bibliográficas. As fontes com as quais você conta para a realização da pesquisa, né? Fontes empíricas, como a gente diz, e a gente vai falar mais, inclusive a partir das estratégias, empiria tem a ver com sentidos. Empiria tem a ver com ver, com ouvir, com degustar, né? Então, se a minha pesquisa é mais empírica, eu tenho que dizer isso e dizer quais as estratégias que eu estou utilizando. Sim. Né? Se a minha pesquisa é documental, eu estou dizendo que as minhas fontes de informação são documentos, ou seja, são registros da mais diversa forma, desde um pedaço de papel até um monumento, um edifício todo, né? São documentos que eu vou utilizar lendo-os, interpretando
apresentando-os, colocando-os no seu contexto, à luz da teoria contemporânea que eu vou utilizar para produzir conhecimento. E as bibliografias são aqueles documentos particularíssimos onde eu tenho reflexões já sistematizadas. Então são os livros, são os artigos de periódicos, enfim, são todo aquele conjunto de registro sistematizado de informações específicas sobre um determinado tema. Sim. Deve-se ponderar, nessa parte do projeto, ou seja, na metodologia, sobre a necessidade de se apresentar aspectos quantitativos da investigação, como o número de sujeitos pesquisados, tempo gasto com cada atividade e os procedimentos. Ora, toda questão é uma questão compreensiva da realidade. Toda questão de investigação quer a compreensão. Ora, nesse sentido, eu sempre tenho uma abordagem qualitativa da realidade. O que eu quero é compreender determinado fenômeno. Para compreender determinado fenômeno, muitas vezes é necessário, ou muito bem-vindo, a elucidação numérica. Saber do número, da extensão, do alcance daquele fenômeno é importante. Nesse momento, eu lanço mão do que se chama uma abordagem quantitativa ou de estratégias quantitativas do fenômeno, né, de abordagem do fenômeno. E agora irão surgir alguns termos que eles vão ficar muito frequentes, né? Que é a questão do qualitativo e quantitativo. O que seria isso? Quando nós nos debruçamos sobre determinado problema de pesquisa, ou quando nós queremos investigar determinado problema, existem coisas que eu consigo provar ou que eu consigo comprovar através de quantidades, né? Exato. Então, se eu afirmo que existem um número maior de mulheres portadoras do vírus HIV. Sim. E eu estou tentando, de alguma forma, afirmar isso com a minha pesquisa. Se eu tiver dados quantitativos, eu estarei provando ou demonstrando que aquilo que eu digo é real, né? Então, eu pesquiso ou faço um censo, ou pesquiso um bairro, ou pesquiso uma grande cidade, e através dos números eu consigo chegar. Agora, se eu estou dizendo que vamos pegar aí um outro exemplo, que a maior incidência do vírus HIV acontece entre homens ex-presidiários. É um exemplo. Não necessariamente. Então, a partir disso, eu preciso fazer uma pesquisa qualitativa. Eu posso ter uma amostra menor de pessoas e, através da investigação daquela amostra menor, tentar demonstrar que não necessariamente entre homens ex-presidiários esse fato ocorre com maior frequência. E qual a implicação nisso, né, Letícia? Para a sociedade, né? O que significa você ter uma incidência maior ou menor entre as mulheres ou maior ou menor entre presidiários, né? Então você parte do aspecto numérico para uma compreensão do fenômeno de forma mais ampla ou mais aprofundada, né? Importante a gente dizer que durante um tempo, na década de 80 e 90, existia um grande dilema, um grande celeuma entre se eu sou da abordagem qualitativa ou se eu sou da abordagem quantitativa. Não querendo, né, revivar o defunto, mas nessa discussão já foi ou em muita parte avançada, né? Nós já sabemos hoje que não há necessidade de fazer opção por uma ou por uma outra coisa, né? Por uma ou por outra coisa. Nós lançamos mão dos instrumentos de natureza mais explicativa ou mais compreensiva à medida ou de acordo com o nosso problema. Exatamente. Né? Bem, a partir dos objetivos propostos, deve-se então apresentar esquematicamente a relação entre a atividade a ser realizada e o tempo da realização de cada uma dessas mesmas atividades. A metodologia, então, pode ser dividida estrategicamente ou basicamente em coleta de dados, tratamento de dados, as limitações do método e o cronograma de atividades. E a gente vai falar sobre cada uma dessas partes agora, né? O que são as estratégias de coleta de dados? As estratégias de coleta de dados estão relacionadas com o tipo de pesquisa que eu estou realizando. Então, para cada tipo de pesquisa, uma estratégia. O que significa dizer que eu tenho que pensar sobre a estratégia. Nem todas as estratégias servem para todos os tipos de pesquisa. Se tratar de uma pesquisa empírica, como nós falamos, se eu vou lançar mão
na maior parte das vezes, dos meus sentidos para poder levantar informações, eu tenho estratégias específicas. Quais são essas estratégias? Basicamente, a observação e a entrevista, que aí se divide numa série de coisas, mas basicamente eu não tenho como produzir informação observando sem lançar mão dos meus sentidos. Da mesma forma, entrevista, né? Mesmo que aí na entrevista a coisa seja mais sistematizada. Então, quando se trata de uma pesquisa empírica, basicamente, observação e entrevista. O pesquisador tem que estar junto do seu sujeito de pesquisa no lugar onde a informação está sendo produzida. Sim, não é isso? Exatamente. Se tratar de uma pesquisa documental, nós estamos falando documento enquanto aquele suporte de informação. A estratégia se confunde com os próprios instrumentos de pesquisa, né? Ou seja, com os próprios documentos. Quais as estratégias para se levantar informação de documentos? As coisas mais simples do mundo. Tem que ter acesso ao documento, né? Tem uma série de cuidados, depois seleção dos documentos. Então, essas estratégias na pesquisa documental, elas se confundem muito com os próprios documentos. Sim. No caso das pesquisas bibliográficas, né, a estratégia de coleta de dados também se confundirá agora, por sua vez, com a própria interpretação dos dados vistos agora como fontes sistematizadas de pesquisa. Então, a gente vai falar mais disso quando a gente falar da interpretação dos dados na pesquisa bibliográfica, lembrando que pesquisa bibliográfica é aquela pesquisa que tem como base fontes de pesquisas já sistematizadas em torno de conhecimentos produzidos por outros pesquisadores. Isso. E exemplificando, né, essas três possibilidades de se estar pesquisando, isso tem muito a ver também com o tempo. Né? Sim, eu não posso fazer uma pesquisa empírica querendo viver situações passadas. Sim, né? A empiria ela só é possível a partir do momento que eu experimento. Né? Exatamente. Então, exemplificando, por exemplo, essas três possibilidades, quando eu quero entender, por exemplo, a presença das mulheres nos cursos de engenharia. Uhum. Então, se eu for fazer um trabalho empírico, eu posso começar a estar nesses cursos e verificar a presença dessas mulheres, aplicar questionários, Sim. entender como que elas chegaram ali. Se eu quiser fazer uma pesquisa documental, Sim. eu procuro nos arquivos da universidade os cursos em que tiveram ao longo da história a presença das mulheres nesses cursos, né? E a pesquisa bibliográfica eu vou procurar o que já foi dito, que já foi publicado acerca dessa presença feminina nos cursos de engenharia. Seria aí mais ou menos exemplificando o que você coloca. Né? E aí quando, por exemplo, eu tenho esse recorte que a Letícia faz, ou essa estratégia que a Letícia propõe, a gente tem uma compreensão maior do fenômeno. Eu tenho uma abordagem a partir do tempo presente, lanço mão de documentos para pensar o evento, né, ou o fenômeno ao longo da história, num exercício comparativo, né, e é lógico, eu vou recorrer a tudo aquilo que já foi pesquisado sobre determinado fenômeno para pensar mais especificamente. As pesquisas são ou empíricas, ou documentais, ou bibliográficas? Podem ser, né? Mas não necessariamente. Sim. E quando eu digo que é uma pesquisa empírica ou documental, eu nunca estou falando que eu vou abrir mão de referências bibliográficas. Eu estou dizendo que uma pesquisa bibliográfica quando ela exclusivamente é um contraponto entre registros sistematicamente produzidos sobre determinado tema. Né? Ela é uma pesquisa exclusivamente documental quando a sua ênfase ou a maior parte das informações está sendo produzida a partir de documentos. E ela é uma pesquisa empírica quando a maior parte das informações, ou quase que a totalidade da informação, é produzida no contato com o fenômeno, né? No contato presente com o fenômeno. Voltando a dizer, nunca eu poderei lançar mão de bibliografia. Ou seja, nunca eu poderei lançar mão de tudo que já foi produzido sobre o assunto. E aí a gente vai ter estratégias ao longo do processo para escolher o que é mais importante, o que é mais relevante, o que pode contribuir mais ou menos para aquele foco que eu estou dando na investigação. Né? Para cada estratégia, pode-se estruturar diversos procedimentos ou técnicas de coleta de dados e até mesmo lançar mão de mais de uma estratégia, como, por exemplo, associar observação e entrevista, inserir
formulários, questionários, né? Analisar documentos. Então eu posso lançar mão, dependendo do tipo de pesquisa, de diversas estratégias. O meu objetivo é produzir número suficiente de informação para construir uma reflexão, um discurso sistematizado. Sim. Se eu não tiver informação, eu não consigo produzir um discurso sistematizado. Né? Numerosas, então, são as possibilidades de se coletar dados. E aí a gente entra numa outra parte da metodologia, que é a interpretação dos dados. E aqui eu vou me permitir, Letícia, apresentar para vocês, né, compartilhar com vocês uma formulação muito minha, né, que eu preciso fundamentar teoricamente e farei, né, ao longo da minha vida aí. Em se tratando da interpretação dos dados, então, segundo um ponto de vista muito particular meu, a gente pode pensar basicamente em 3 grandes abordagens, ou seja, 3 grandes formas de se interpretar dados, que é o que eu chamo da fórmula ou da abordagem dialética da realidade, da hermenêutica e da dialogia, ou então da abordagem dialógica. E o que seria isso? Não é? A abordagem dialética dos dados consiste, via de regra, em considerar basicamente esses princípios. Olha, 3 princípios. Primeiro, a realidade sobre a qual se produz o discurso é sempre uma realidade física ou natural, né? Pode ser, eu estou chamando de física ou natural, uma sociedade inteira. Pode ser uma parcela da sociedade, um grupo de pessoas, né? Pode ser uma classe social, né? E aí as diversas formas. O que eu digo de sempre física ou natural? São fenômenos que nós não podemos abarcar com a nossa inteligência. Há interferência de fatores externos que eu não controlo muito, né, que são físicos ou naturais. Então, a abordagem dialética da realidade tem sempre como objeto uma realidade física ou natural. O discurso, né, no grego logos, produzido sobre essa realidade, sempre revelará a minha distância ou a distância dele próprio, do discurso, com aquela realidade. Em outras palavras, eu nunca conseguirei dizer exatamente o que é aquela realidade. Então vamos tomar como exemplo de novo a pesquisa da Letícia. A Letícia vai gastar, eu estou aqui profetizando, né, uma vida inteira tentando perceber o que é ser mulher negra no Brasil. Né? Quanto mais a Letícia souber sobre isso, mais a sensação de que ela não sabe vai estar presente. Mais a sensação de que ela precisa pesquisar mais vai estar presente. Mas depois nós vamos perceber lá na frente, com o diálogo, que a Letícia vai se tornar uma pessoa maior, mais completa, mais sabedora de si. Mas o fenômeno vai se distanciando. A gente vai sabendo mais do fenômeno e, à medida que a gente vai sabendo mais, ele vai se distanciando. Sim. Eu acho isso quase que mágico, porque nos dá a exata medida da nossa pequenez e do quanto nós devemos ser humildes em relação ao conhecimento. Quanto mais nós sabemos da realidade, grandes homens e grandes mulheres afirmam isso nas suas biografias, né, que a realidade se distancia à medida que a gente mais conhece essa realidade. Não é isso? Sim. Muito interessante pensar assim. Né? E por último, que para cada aspecto dito afirmativo dessa realidade, deve-se considerar a possibilidade de um aspecto negativo dessa realidade. Então, o fenômeno se apresenta de determinada forma, ao mesmo tempo que o seu contrário também se apresenta na mesma realidade. Investigar ou abordar dialeticamente a realidade é perceber como é que o contraponto se apresenta nessa realidade, como é que o conflito, como é que a luta se apresenta nessa realidade. Voltando ao primeiro ponto, isso pode ser percebido, por exemplo, na relação que os animais estabelecem entre si com a natureza, né? Como nós, animais humanos, estabelecemos com a natureza essa relação de luta, de conflito, né? Ou pode ser pensado a partir de uma realidade social. Como é que as lutas, os conflitos se apresentam concretamente naquela realidade? Não é isso? Observação
afirmativo e negativo aqui não tem nada de conotação ética, pejorativa, né? Trata-se basicamente de negar ou afirmar uma hipótese de trabalho. A interpretação dos dados pode ser também uma interpretação que eu chamaria a partir da abordagem hermenêutica da realidade. Essa abordagem tem basicamente dois fundamentos. A realidade sobre a qual se produz o discurso é sempre cultura. Então não é natureza. A hermenêutica se debruça sobre tudo aquilo que é produção humana, cultura, enquanto a dialética tenta perceber a realidade, construir conhecimento da realidade a partir de aspectos ou a partir da realidade física e natural. Na hermenêutica, o meu objeto de estudo é uma cultura humana. É a cultura, aquilo que é produzido pelo humano. Uma obra de arte, um livro, né? Um sistema matemático. Então, tudo isso é a hermenêutica, o próprio discurso humano, seja ele oral, seja ele registrado, né? É sempre a hermenêutica que vai cuidar disso. E aí há todo um conjunto de teorias sobre como abordar a cultura, né? E o discurso é sempre autônomo em relação a quem o profere. É mais ou menos pensar a partir dos grandes escritores que dizem assim: depois que eu produzi a obra, o poema, um texto narrativo, descritivo, né, é como um filho jogado no mundo, ele já não é mais meu. E ao lê-lo, depois de um tempo, ele já não é mais aquilo que saiu de mim, né? Ora, a hermenêutica nos dá essa medida. De novo, a humildade epistemológica. Eu tenho que ter a noção de que eu nunca conseguirei dizer exatamente aquilo que foi dito pelo criador da obra. Me dá também a medida de segurança de fazer pesquisa, me distancia das certezas que tem produzido ao longo da história desastres muito grandes, né? Sim. Me dá a exata medida da humildade. E esse lugar que nós ocupamos no mundo, ele é muito único, né? Exato. Então, depende de muitos fatores a forma como eu vou interpretar o dito, né? Ou o não dito. Depende muito de quem eu sou, da minha criação, depende da região onde eu nasci, né? Do meu núcleo familiar. Então, isso é fundamental pensar também em questões culturais. E esses choques culturais, eles são fundamentais para se pensar nessa possibilidade da pesquisa, nessa visão da hermenêutica, né? Quando nós vamos pesquisar, por exemplo, a interferência do homem branco sobre a cultura indígena. E por vezes, nós detemos de valores cristãos que nos dizem de certas posturas das quais eles não compartilham. E a gente julga como errado ou como criminoso uma série de coisas que não... A gente tem que pensar nessas possibilidades também, né? Um choque de cultura, né? Propriamente dito. É a hermenêutica que nos vai dar fundamentação teórica. Diversos pensadores, diversos teóricos da hermenêutica, né? Nos mais diversos aspectos, desde a hermenêutica bíblica ou da hermenêutica dos textos sagrados, né? Da exegese, né? Até da hermenêutica legal, né? Todo esse amplo aspecto de interpretações da cultura são um enorme cabedal para a gente estudar e se apropriar quando o nosso objeto de pesquisa é cultura. Sim. É a hermenêutica que nos permite isso. E, por fim, uma grande outra estratégia metodológica de interpretação dos dados tem a ver com essa palavra fantástica que é o diálogo, né? O diálogo, como forma de coleta de dados, é, ao mesmo tempo que possibilidade de conhecimento do outro, a mais elaborada forma de autoconhecimento. Não é? Então, nesse sentido, deve-se considerar alguns princípios. O diálogo deixa clara a separação entre dois logoi, ou seja, entre dois discursos. Ora, se há diálogo, ou só há diálogo, quando há dois discursos. Se duas pessoas estão dizendo a mesma coisa, ou se duas pessoas estão aqui, como eu e Letícia estamos fazendo agora o esforço, né? De dizer, de colaborar com você para a construção do seu projeto de pesquisa, um complementando o outro, nós não estamos efetivamente dialogando. É quase que um monólogo. A Letícia confirma, dá exemplos, né? Elucida, eu de minha parte apresento, faço a mesma coisa. Né? Quando, por exemplo, eu costumo brincar, o marido chama a mulher para dialogar, né?
não necessariamente ele está querendo dialogar. A gente tem que ficar atento. Pode ser que ele esteja querendo dizer o que ele pensa. Sim. Se for diálogo, ele tem que ter a tranquilidade, a serenidade de ouvir o que o outro pensa. Sim. Quando o professor senta com o menino indisciplinado para chamar a atenção dele e chama aquilo de diálogo, eu tenho que ficar atento. Sim. Pode não ser um diálogo. Se eu estou querendo produzir sobre o outro a minha visão de mundo, não é diálogo. Só é diálogo quando há dois logoi, dois discursos, né? O outro então vai dizer como é que ele vê o mundo. Sim. Ao final desse processo, houve diálogo no decorrer do processo e ao final dele, os dois discursos, as duas pessoas, os dois sujeitos que produziram se tornam maiores, não é? Sim. Os discursos são sempre proferidos por uma alteridade. O outro é que está dizendo, não é um eu, ou não é aquilo que eu projeto de mim no outro. E para isso tem que haver uma escuta enorme, porque é difícil efetivamente ouvir o que o outro está dizendo. Muitas vezes nós interpretamos, eu diria, que na maioria das vezes nós interpretamos o dito do outro a partir do que a Letícia considerou, do que eu sou. Isso não é diálogo. Exatamente. Não é? E por fim, nesta relação, a compreensão é um dado a priori. E a explicação não é possível. Somente é possível no conhecimento a autocompreensão. Dialogando com a Letícia sobre determinada problemática, a partir da qual ou sobre a qual nós temos dois pontos de vista, eu nunca conseguirei explicar o ponto de vista da Letícia e ela nunca conseguirá explicar o meu ponto de vista. Por outro lado, nós somos humanos. Apesar de sermos de gênero diferente, temos origem social semelhante ou igual, mas temos origem geográfica diferente, né? Tudo isso nos constitui como seres humanos. A compreensão em nós, quase que magicamente de novo, já é dada. Eu entendo minimamente o que o outro está dizendo, né? Entendo pelo olhar, entendo pelos gestos, ou seja, entendo por diversos indicadores. Essa compreensão é dada, está garantida, né? Agora, o brilhante do diálogo é que o final do processo, se foi efetivamente realizado, ambos os dialogantes saem com uma compreensão de si mais avançada. Então, num diálogo efetivo, os dois dialogantes saem maiores do que quando entraram. Sim. Não é isso? E essa compreensão de que não existem visões deterministas quando se fala dos seres humanos, né? Quando nós vamos trabalhar no campo das ciências humanas, nós devemos nos afastar desse determinismo, Exato. Que é próprio também da forma como nós viemos construindo conhecimento até aqui, né? De como que nós entendemos, por exemplo, a matemática no ensino fundamental, médio. Nós vamos tentando fazer com que as coisas se afirmem de uma maneira única. Exato. E com seres humanos isso não é possível. Não é possível. E vocês vão ver ao longo do desenvolvimento aí de vocês do curso que não existe determinismo, não tem como você usar esse conceito positivista de ciência ao se falar Exatamente, de seres humanos. Isso, exatamente. Ao final do processo é isso aqui nós estamos aqui querendo indicar, né? Quando se trata de seres humanos, a nossa referência teórica, ou teórico-metodológico, não é o positivismo. Não é a tentativa de positivar de maneira experimental, laboratorial, uma verdade que eu concebi antes da experiência. Em se tratando de ser humano, de relação humana, eu só posso entender que ao final do processo eu vou me compreender mais a mim mesmo, né? Não necessariamente, e que bom que não é assim. Não necessariamente o outro. Exatamente, porque existem esses dois logoi, né? Exatamente. Dois discursos. E eu costumo exemplificar, para explicar essa questão, as questões, por exemplo, de conflito. Sim. Eu nunca consigo determinar como que os seres humanos irão reagir diante de situações de conflito. Sim. Por quê? Porque depende de uma série de questões culturais. Exatamente. Né? Então, uma pessoa diante de uma situação conflituosa, ela pode ser agressiva, outra pode recuar, então não tem como determinar em ciências humanas como que as coisas funcionam se não for através de pesquisa. É isso aí. Lembrando que pesquisa na área da educação
é no fundo, uma pesquisa sobre seres humanos e a partir de seres humanos, né? Ou sobre aquilo que nós somos. Então, nós não poderemos ter como referência a abordagem positiva ou experimental positiva da realidade. Não é isso? Bem, a metodologia tem ainda uma última parte que vai me orientar com relação ao tempo que eu tenho de fazer pesquisa, que é o cronograma. Por definição, o cronograma é então um gráfico que explicita a relação entre as ações a serem realizadas, tanto de coleta de dados quanto de interpretação de dados, e o tempo necessário para a efetiva realização de cada uma delas. Se eu não tiver isso de antemão, eu não consigo realizar a pesquisa. É porque eu vislumbro antes o que eu tenho que fazer passo a passo que eu consigo realizar, inclusive com a possibilidade de mudar o percurso de acordo com o tempo que eu tenho, tendo em vista que nós não teremos todo o tempo do mundo. Exatamente. Não é isso? E aí nós deixamos um gráfico, um exemplo de um gráfico para nossa informação. Não é isso? Ora, o projeto foi realizado à luz de uma série de estudos que eu fiz, de textos que eu pesquisei, né, que li, que vou ler. Então eu posso colocar esses textos que eu vou ler. Essas são as referências bibliográficas, né? Nesta parte do projeto, que aliás ultimamente são chamadas só de referências, Sim. Porque não necessariamente elas são bibliografia. As fontes podem ser diversas, né? Então nesta parte do projeto você deve apresentar a lista dos textos que foram utilizados ou qualquer outra fonte de informação ou suporte de informação, não necessariamente textos, para a realização da investigação. Ela pode ser dividida em as chamadas referências bibliográficas, que são a lista de textos citados durante a escrita do trabalho, e a bibliografia propriamente dita, que inclui os textos consultados, mas não citados no trabalho. Depois os anexos e apêndices como uma última parte do trabalho, né, do projeto. Ao final do projeto, se necessário, deverão ser apresentados documentos que, na íntegra, ilustram alguma parte específica do projeto, né? Documentos que podem ser criados por mim, que são chamados apêndices, por exemplo, um formulário, um questionário que eu construí como forma de coletar informação, né? Um gráfico que eu construí, aliás o gráfico não vem aqui, né? Ele vem no corpo do texto, né? Ou então um anexo, um documento importante que não tem origem no pesquisador e que vai ilustrar um aspecto da pesquisa. Sim. É importante dizer para vocês que não há por que se preocuparem com termos, novas metodologias, muitas novidades que podem estar surgindo para vocês agora com essa inserção no mundo acadêmico, né, Paulo? Isso é comum. Então, hoje, você pode não ter maturidade ou pode estar distante de determinada leitura. E você vai ver que daqui a um tempo, daqui a alguns meses já, interagindo mais, lendo mais e conhecendo mais sobre essa realidade acadêmica, as coisas vão se tornar mais claras. Então, não existe motivo, né, por que se preocupar, se desesperar. As coisas vão sendo construídas e nós estamos aqui para auxiliar vocês no que for necessário. Exatamente isso, né? Bem, terminamos aqui esse vídeo e depois voltamos com o vídeo sobre as motivações que levam à escolha do tema. É isso. Um abraço.